Diziam isso em voz baixa no começo. Depois começaram a dizer em voz alta. Diziam que ele era talentoso, mas frágil. Que fazia gols quando tudo estava a favor. Que sorria demais. Que se escondia quando a pressão chegava. Diziam que aquele garoto nunca seria o cara decisivo quando o peso fosse grande demais. E quanto mais ele crescia, mais essa frase colava nele como uma sombra. Gabriel Barbosa ouviu isso cedo. Ouviu quando saiu do Santos como promessa absoluta. Ouviu quando chegou na Europa com status de estrela e voltou em silêncio. Ouviu quando pisou novamente no Brasil com o rótulo de aposta arriscada. Para muitos, ele era só mais um talento desperdiçado tentando se reinventar. Para outros, era um jogador mimado que não sabia lidar com cobrança. O que quase ninguém percebia é que cada palavra dessas ficava guardada. Quando o Flamengo contratou em 2019, o cenário parecia perfeito, mas era uma armadilha. O clube vivia uma reconstrução ambiciosa. Dinheiro, elenco forte, torcida faminta por títulos grandes. Não bastava jogar bem. Era preciso decidir. Não bastava marcar gols comuns. Era preciso marcar os gols que mudam a história. E, acima de tudo, era preciso aguentar a pressão de vestir a camisa mais pesada do continente naquele momento. No início, tudo parecia confirmar o que diziam. Ele fazia gols, sim, mas sempre havia um porém. Sempre alguém lembrando das chances perdidas. Sempre alguém dizendo que em jogo grande ele sumiria. E cada jogo decisivo virava um teste público. Cada final era um tribunal. Cada erro ganhava um eco maior do que qualquer acerto. O Flamengo avançava na Libertadores daquele ano com autoridade. Vitórias convincentes. Futebol dominante. Mas a pergunta não ia embora. Quem decidiria quando o jogo travasse? Quem apareceria quando o relógio virasse inimigo? Quem teria coragem quando o estádio inteiro prendesse a respiração? Para muitos, a resposta não era Gabriel. E isso o acompanhava em silêncio. Ele sorria, provocava, comemorava. Por fora, parecia leve. Por dentro, a história era outra. Cada crítica era combustível. Cada desconfiança virava uma cobrança pessoal. Ele sabia que aquele torneio não era só sobre um título. Era sobre provar algo que carregava desde muito novo. Não para os outros. Para si mesmo. A campanha avançava. As fases iam ficando mais duras. O Flamengo seguia favorito. E ser favorito, às vezes, é a pior posição possível. Porque qualquer coisa abaixo da perfeição vira fracasso. A torcida já se imaginava campeã. A imprensa já projetava a taça. Mas o futebol tem um gosto especial por ironia. E então veio a final. Um jogo único. 90 minutos para separar heróis de culpados. Um palco neutro, um adversário cascudo, um clima de tensão que não cabia no estádio. Para muitos jogadores, aquele era apenas mais um grande jogo. Para Gabriel Barbosa, era um encontro inevitável com tudo o que diziam sobre ele. Antes da bola rolar, a pressão não estava apenas no ambiente. Estava dentro. Ele sabia que aquele jogo definiria como seria lembrado. Sabia que uma atuação apagada confirmaria todas as dúvidas. Sabia que não haveria desculpas depois do apito final. Enquanto os times se posicionavam, enquanto o hino ecoava, enquanto o continente inteiro assistia, uma pergunta pairava no ar, invisível, mas pesada. Será que ele aguentaria? A bola rolou e, desde o primeiro minuto, ficou claro que aquela final não seria como o roteiro imaginado. O Flamengo tinha mais posse, mais qualidade, mais nomes, mas o jogo não se entregava. O adversário fechava espaços, travava o ritmo, transformava cada ataque em uma batalha física e mental. O tempo passava devagar demais. E quanto mais o relógio andava, mais a pressão se transformava em peso. Gabriel se movimentava, buscava jogo, tentava infiltrações. Às vezes tocava poucas vezes na bola. Às vezes parecia fora do quadro. E isso bastava para que a velha narrativa voltasse à mente de quem assistia. Lá vem ele sumir de novo. Lá vem mais um jogo grande sem aparecer. O futebol é cruel assim. Ele não espera 90 minutos para julgar. Ele julga a cada lance. O primeiro tempo terminou sem gols. Um intervalo que não trouxe alívio, só ansiedade. O Flamengo voltou mais intenso, mas o roteiro seguia travado. Cada ataque esbarrava em uma defesa organizada. Cada tentativa parecia escoar pelo ralo do nervosismo. A arquibancada já não vibrava. Ela pressionava. E pressão não empurra a bola para dentro. Gabriel sentia isso.
Sentia no corpo. Sentia na respiração. Sentia no olhar dos companheiros. Não era cobrança explícita. Era silêncio. E o silêncio, às vezes, pesa mais do que qualquer vaia. Ele sabia que o tempo estava contra ele. Sabia que, se o jogo terminasse daquele jeito, o discurso estaria pronto. Mais um título perdido. Mais um atacante que não decidiu quando precisava. O segundo tempo avançava e nada mudava. O Flamengo insistia. O adversário resistia. O relógio se tornava um inimigo visível. 60 minutos. 70. O banco já se mexia. As substituições vinham. O jogo ganhava nervosismo. Cada erro parecia definitivo. Cada chute bloqueado parecia um sinal. Então, aos poucos, o impossível começava a se desenhar. O adversário encontrou um gol. Um golpe seco. Um silêncio que atravessou a torcida rubro-negra como um choque. De repente, tudo aquilo que parecia controle virou desespero. O favoritismo virou peso insuportável. O título que parecia próximo começou a escapar pelos dedos. Gabriel olhou para o placar e entendeu. Não havia mais margem. Não havia mais amanhã. Não havia mais contexto. Aquele era o ponto sem volta. Ou ele mudava a história, ou seria engolido por ela. Não dava mais para jogar bonito. Não dava mais para administrar. Era tudo ou nada. O Flamengo se lançou. O jogo virou um ataque contínuo. Bola na área. Cruzamentos. Tentativas apressadas. O tempo corria rápido demais agora. O relógio já não era lento. Era cruel. 8 minutos. 7. 6. Cada segundo parecia um julgamento final. E, em meio ao caos, Gabriel continuava ali. Não sumido. Não escondido. Ele estava esperando. Não o momento perfeito. O momento possível. Porque finais não entregam perfeição. Elas entregam chance. Uma. Às vezes duas. E quem decide é quem tem coragem de estar lá. Quando o cronômetro se aproximava do fim, quando a derrota já começava a ser aceita em silêncio, quando muitos já sentiam o gosto amargo da frustração, algo mudou. Um passe atravessou a área. Uma defesa se abriu por um segundo. Um espaço mínimo surgiu. Era pouco. Mas era tudo. E naquele instante, toda pressão, toda dúvida, toda frase repetida por anos se concentraram em um único movimento. Ele não podia errar. O chute saiu quase sem pensar. Não foi um movimento bonito. Não foi ensaiado. Foi instinto puro. A bola saiu do pé dele carregando tudo o que estava preso na garganta havia anos. Quando tocou a rede, o tempo pareceu quebrar. Um segundo antes, o Flamengo perdia a final. Um segundo depois, tudo estava igualado. E o nome que ecoava no estádio não deixava espaço para interpretação. Gabriel Barbosa. O banco explodiu. A torcida gritou como quem acorda de um pesadelo. Os jogadores se abraçaram com desespero. Mas ele não correu como alguém aliviado. Ele correu como alguém faminto. Porque, naquele instante, ele sabia. Aquilo não bastava. Empatar não apagava a narrativa. Empatar não calava ninguém. Ainda diziam que ele não decidia. Ainda diziam que ele precisava de algo maior. O relógio mostrava que o jogo estava morrendo. Poucos minutos restavam. A final caminhava para um desfecho que ninguém esperava minutos antes. O adversário estava atordoado. O Flamengo sentiu o sangue. E quando o futebol sente cheiro de virada, ele acelera tudo. A bola voltou a rolar e parecia que o campo tinha encolhido. Tudo acontecia rápido demais. Um toque errado. Uma disputa. Uma sobra. A bola sobrou outra vez na área. Não era uma chance limpa. Não era um presente. Era confusão. Era caos. Era exatamente o tipo de cenário que separa quem foge de quem assume. Gabriel não pensou. Ele atacou o espaço como quem sabe que aquele momento não se repetiria. O toque foi rápido. Preciso. Mortal. Quando a bola cruzou a linha pela segunda vez, não houve dúvida. Não houve suspense. Houve explosão. Em poucos minutos, tudo virou. O placar virou. A história virou. A frase que o perseguia começou a morrer ali. O estádio virou um delírio coletivo. Jogadores caíram no chão. Alguns choravam. Outros gritavam sem saber o que dizer. No meio daquele turbilhão, Gabriel parecia diferente. Não era euforia vazia. Era algo mais profundo.
Era o peso saindo dos ombros. Era a confirmação silenciosa de que ele sempre soube. O apito final veio como um alívio brutal. O Flamengo era campeão da Libertadores. Um título que escapava há décadas. Um título que parecia impossível minutos antes. Um título que agora tinha dono. E o dono tinha nome, rosto e história. 2 gols. Em poucos minutos. No maior palco. No momento mais improvável. Não havia mais espaço para dúvida. Não havia mais argumento. Não havia mais talvez. Aquele jogador que diziam não aguentar pressão havia decidido uma final continental praticamente sozinho. Aquele garoto que diziam sumir em jogo grande havia aparecido quando ninguém mais conseguia. Aquele sorriso, antes criticado, agora era símbolo de provocação vitoriosa. A imagem correu o mundo. Ele com os braços abertos. A camisa rubro-negra suada. O olhar de quem sabe exatamente o que acabou de fazer. Não era só um título. Era uma resposta. Uma resposta longa. Guardada. Esperada. Naquela noite, Gabriel Barbosa não venceu apenas um adversário. Ele venceu um rótulo. Venceu uma narrativa. Venceu anos de desconfiança. E, a partir dali, toda vez que alguém tentasse dizer que ele não aguentava pressão, bastava lembrar. A pressão tentou esmagar. Mas foi ela que acabou derrotada. Depois daquela noite, nada voltou a ser igual. O título não ficou preso ao troféu levantado. Ele se espalhou. Mudou conversas. Mudou memórias. Mudou a forma como o nome de Gabriel Barbosa era pronunciado. Não era mais promessa. Não era mais dúvida. Não era mais aposta. Era certeza. As imagens se repetiam em todos os lugares. Os 2 gols. O relógio quase no fim. A torcida em choque. A virada impossível. Mas, por trás das imagens, havia algo mais silencioso acontecendo. Uma reescrita. Porque o futebol não apaga o passado. Ele ressignifica. Tudo que antes era usado contra ele agora ganhava outro sentido. Diziam que ele sorria demais. Agora diziam que ele tinha personalidade. Diziam que ele provocava demais. Agora diziam que ele tinha mentalidade vencedora. Diziam que ele não aguentava pressão. Agora se perguntavam como alguém podia ser tão frio quando tudo desmoronava. Aquela final virou referência. Toda vez que um jogo ficava difícil. Toda vez que o Flamengo precisava de alguém. Toda vez que a torcida prendia a respiração. O pensamento era o mesmo. Ele já fez antes. Ele sabe fazer. Porque quem decide uma final daquele jeito carrega algo que não se ensina. Gabriel também mudou. Não no jeito de jogar. No jeito de andar. No jeito de olhar. Quem vence seus próprios fantasmas passa a conviver com eles em paz. A cobrança não desapareceu. Ela nunca desaparece. Mas agora ela vinha acompanhada de respeito. E respeito muda tudo. Os anos seguintes ainda teriam altos e baixos. Gols. Críticas. Polêmicas. Como sempre acontece com quem vive no centro do palco. Mas havia algo que ninguém conseguia mais tirar. Aquela noite. Aqueles minutos. Aquela resposta definitiva. Quando alguém tentava diminuir, a memória puxava de volta. Quando alguém questionava, o silêncio respondia. Porque finais não se discutem. Finais se vencem. E ele venceu do jeito mais cruel possível para quem duvidava. No futebol, muitos jogadores passam. Poucos marcam época. Menos ainda mudam uma narrativa inteira em questão de minutos. Gabriel Barbosa fez isso. Não com discursos. Não com promessas. Com gols. Com frieza. Com coragem. Por isso, quando alguém diz que pressão derruba, basta lembrar daquela final. Do placar contra. Do relógio correndo. Do continente inteiro olhando. E de um jogador que ouviu durante anos que não aguentaria. A pressão veio. Ele ficou. E a história nunca mais foi a mesma. E talvez seja isso que mais incomode quem duvidou. Não foi um acaso. Não foi um erro do adversário. Não foi sorte. Foi alguém que permaneceu inteiro quando tudo ao redor desmoronava. Alguém que não pediu silêncio antes de provar. Apenas esperou o momento. Aquela final passou a ser contada de geração em geração. Não como um jogo comum, mas como um aviso. Um lembrete de que o futebol não perdoa quem julga cedo demais. De que talento sem pressão é fácil de aplaudir. Difícil é sustentar quando o mundo inteiro aponta o dedo.
Gabriel Barbosa sustentou. E fez isso no único lugar onde não existe argumento depois. No placar. No apito final. Na história oficial. Não há edição que mude. Não há opinião que apague. O que aconteceu, aconteceu. E aconteceu porque ele estava ali quando ninguém mais queria estar. Por isso, toda vez que alguém tenta resumir sua carreira em frases prontas, a resposta já existe. Ela não precisa ser dita. Ela aparece em replay. Em memória. Em arquibancada. Em tatuagem. Em lágrima de torcedor. Diziam que ele não aguentava a pressão. Diziam. Até aquela noite. Até aqueles minutos. Até aquela final. Depois disso, não era mais sobre provar nada. Era sobre lembrar. Porque algumas histórias não precisam ser defendidas. Elas só precisam ser contadas. E essa, o futebol jamais esquecerá.